Os evangelhos apresentam os 12 apóstolos como um grupo unido por uma mesma missão. Entretanto, cada um deles chegou até Jesus por caminhos diferentes. Alguns foram chamados diretamente às margens do mar da Galileia. Outros aproximaram-se pouco a pouco, por meio do testemunho daqueles que já haviam encontrado o Mestre. Foi exatamente assim que começou a história de Filipe e Bartolomeu. Segundo o Evangelho de João, tudo aconteceu nos primeiros dias do ministério público de Jesus. Depois de chamar André e Pedro, Jesus encontrou um homem chamado Filipe. O relato é surpreendentemente simples. Jesus disse apenas: "Segue-me." Não há um longo diálogo, não há sinais extraordinários, não há qualquer hesitação registrada pelo texto. Filipe simplesmente passa a seguir Jesus. Como André antes dele, Filipe também faz algo logo depois de seu chamado. Sai à procura de outra pessoa, seu amigo Natanael. É aqui que surge uma questão interessante. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, encontramos um apóstolo chamado Bartolomeu. Já o evangelho de João nunca utiliza esse nome. Em vez disso, apresenta Natanael. Por causa dessa diferença, desde os primeiros séculos, muitos estudiosos identificam Natanael e Bartolomeu como a mesma pessoa. Essa identificação baseia-se em alguns elementos. Bartolomeu aparece constantemente ao lado de Filipe nas listas dos 12. Natanael surge justamente sendo apresentado a Jesus por Filipe. Além disso, o Evangelho de João menciona Natanael entre os discípulos após a ressurreição, embora nunca cite Bartolomeu. Apesar de essa identificação ser amplamente aceita pela tradição cristã, é importante observar que o Novo Testamento nunca afirma explicitamente que os dois nomes pertencem à mesma pessoa. Ainda assim, a maior parte das tradições cristãs considera Natanael e Bartolomeu como um único apóstolo. Ao encontrar seu amigo, Filipe faz um anúncio cheio de entusiasmo. Daquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, nós encontramos Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael reage imediatamente. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe atravessou os séculos. Venha e veja. Não tenta vencer uma discussão. Não apresenta uma longa argumentação. Apenas convida o amigo para conhecer Jesus pessoalmente. Quando Natanael se aproxima, Jesus o surpreende. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael pergunta: "De onde me conheces?" Jesus responde que já o havia visto quando ele ainda estava debaixo da figueira, antes mesmo de Filipe chamá-lo. Não sabemos exatamente o que aconteceu sob aquela figueira. O Evangelho não explica. Talvez fosse um momento de oração, talvez de estudo, talvez de reflexão. O texto simplesmente não diz. Mas a reação de Natanael demonstra que aquelas palavras tiveram um significado profundo para ele. Então respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel." Assim começou a caminhada de dois homens que permaneceriam entre os 12 durante todo o ministério de Jesus. Filipe, o discípulo que convidou. Bartolomeu, o homem que aceitou o convite. Depois da ressurreição, ambos continuariam juntos entre os apóstolos. Mas, quando o livro de Atos passa a concentrar sua narrativa em Pedro e Paulo, suas histórias praticamente desaparecem das Escrituras. E, mais uma vez, nossa investigação precisará seguir pelas memórias preservadas pelas primeiras comunidades cristãs. Depois de aceitar o chamado de Jesus, Filipe passa a aparecer em momentos importantes narrados pelos evangelhos. Curiosamente, ele quase nunca ocupa o centro da cena. Seu papel costuma ser outro. É aquele discípulo que faz perguntas, que observa, que procura compreender antes de agir.
Esses pequenos diálogos ajudam a revelar uma personalidade muito própria. Um dos episódios mais conhecidos acontece pouco antes da multiplicação dos pães. Segundo o Evangelho de João, uma grande multidão seguia Jesus. Milhares de pessoas reuniam-se para ouvi-lo. Então Jesus olha para Filipe e faz uma pergunta aparentemente simples: onde compraremos pão para dar de comer a toda essa gente? O próprio Evangelho acrescenta um detalhe importante. Jesus fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já sabia o que estava para fazer. Filipe responde de forma prática. Calcula a situação. Mesmo 200 denários em pão, diz ele, não seriam suficientes para que cada pessoa recebesse sequer um pequeno pedaço. Sua resposta revela alguém acostumado a pensar na realidade concreta. Os números simplesmente não fechavam. Foi nesse momento que André apresentou o menino com 5 pães e 2 peixes. Pouco depois, segundo os evangelhos, Jesus alimentaria toda a multidão. Esse pequeno diálogo mostra algo interessante. Enquanto André enxergou uma possibilidade, por menor que parecesse, Filipe enxergou primeiro a dimensão do problema. Os dois estavam diante da mesma situação, mas reagiram de maneiras diferentes. Tempos depois, Filipe aparece novamente em outro episódio exclusivo do Evangelho de João. Desta vez, alguns peregrinos gregos que haviam subido a Jerusalém para a festa aproximam-se dele. Eles fazem apenas um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe escuta. Depois procura André. Os dois conversam entre si, e somente então levam aqueles homens até Jesus. É um detalhe aparentemente simples, mas chama a atenção. Mais uma vez, Filipe aparece aproximando pessoas de Cristo. Primeiro Natanael, agora peregrinos vindos do mundo grego. Pouco antes da crucificação, durante a última ceia, ele faz outra pergunta que ficaria registrada para sempre. Depois de ouvir Jesus falar sobre o Pai, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Jesus tornou-se uma das passagens centrais do Evangelho de João. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Mais uma vez, é uma pergunta de Filipe que conduz a um dos ensinamentos mais profundos registrados pelos Evangelhos. Esses episódios ajudam a desfazer uma impressão comum. Filipe não era um discípulo de grandes discursos. Também não aparece realizando feitos extraordinários nas páginas do Novo Testamento. Seu papel é mais discreto, mas suas perguntas abriram espaço para algumas das respostas mais importantes de Jesus. Depois da ressurreição, Filipe permanece entre os 12. Participa da espera em Jerusalém. Está presente em Pentecostes e acompanha os primeiros passos da igreja. Depois disso, assim como aconteceu com André, Tomé e Bartolomeu, as Escrituras deixam de acompanhar sua trajetória. Mas as tradições preservadas pelos primeiros cristãos afirmam que sua missão estava apenas começando. Segundo esses relatos, Filipe seguiria por estradas que o levariam ao coração da Ásia Menor, uma região onde cidades grandiosas conviviam com antigos cultos religiosos e onde anunciar o Evangelho significava enfrentar desafios muito diferentes daqueles encontrados em Jerusalém. Depois dos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, o nome de Filipe deixa de aparecer na narrativa. É importante fazer uma observação. O Filipe mencionado a partir de Atos 6, conhecido como Filipe, o evangelista, não é o mesmo personagem deste documentário. Trata-se de um dos 7 escolhidos para servir a comunidade cristã em Jerusalém. Embora compartilhem o mesmo nome, o Novo Testamento os apresenta como pessoas diferentes. Essa distinção evita uma confusão bastante comum entre os leitores.
Quando o texto bíblico silencia sobre o apóstolo Filipe, novamente precisamos recorrer aos escritores cristãos dos primeiros séculos. Entre eles está Polícrates de Éfeso, que escreveu no final do século II mencionando Filipe e sua ligação com a cidade de Hierápolis. Segundo Polícrates, Filipe teria vivido naquela região e ali encerrado sua missão. Esse testemunho é especialmente interessante porque Polícrates era bispo de Éfeso, cidade relativamente próxima de Hierápolis. Além disso, escrevia em uma época muito mais próxima da geração apostólica do que autores medievais. Naturalmente, isso não transforma seu relato em prova definitiva, mas faz dele uma das fontes antigas mais relevantes sobre o destino do apóstolo. Hierápolis era uma cidade importante da província romana da Frígia. Conhecida por suas águas termais, por sua intensa vida religiosa, reunia templos, peregrinos de diferentes tradições espirituais. Era também um centro de circulação comercial, onde viajantes de diversas partes do Império Romano cruzavam seus caminhos. Anunciar uma nova mensagem naquele ambiente significava dialogar com pessoas de culturas muito diferentes. Segundo tradições preservadas por escritores posteriores, Filipe dedicou seus últimos anos ao trabalho missionário nessa região. Alguns relatos mencionam também a presença de suas filhas, descritas como mulheres reconhecidas por sua fé. Essa informação encontra um ponto de contato com o próprio Novo Testamento. No livro de Atos, quando Paulo visita Cesareia Marítima, hospeda-se na casa de Filipe, o evangelista, cujas 4 filhas são apresentadas como profetisas. Entretanto, muitos estudiosos entendem que essa passagem se refere ao evangelista e não ao apóstolo. Algumas tradições posteriores parecem ter aproximado essas duas figuras, provavelmente por compartilharem o mesmo nome. Por isso, é importante manter essa distinção ao analisar os relatos antigos. Outra fonte frequentemente mencionada é Papias de Hierápolis. Embora seus escritos tenham chegado até nós apenas em fragmentos preservados por autores posteriores, Papias afirma ter recolhido informação de pessoas que conviveram com discípulos da geração apostólica. Esses fragmentos mostram que a memória ligada a Filipe permanecia viva naquela região ainda no início do século II. Ao reunir esses testemunhos, percebemos um aspecto interessante. Nem todos os detalhes coincidem. Nem todas as tradições descrevem os mesmos acontecimentos, mas diferentes autores apontam para a mesma direção. A ligação entre Filipe e Hierápolis. Talvez nunca seja possível reconstruir cada etapa de sua missão, mas essa convergência de fontes ajuda a explicar por que, durante tantos séculos, aquela cidade foi lembrada como um dos principais cenários da vida do apóstolo. E seria justamente ali, segundo a tradição mais difundida, que Filipe encontraria o desfecho de sua jornada. As tradições mais antigas associam os últimos anos da vida de Filipe à cidade de Hierápolis. É também ali que aparecem os relatos sobre seu martírio. Como acontece com diversos apóstolos, porém, os detalhes variam conforme a fonte consultada. Algumas tradições afirmam que Filipe foi preso por causa de sua pregação. Outras descrevem conflitos com autoridades locais e líderes religiosos da cidade. Há ainda versões que acrescentam episódios milagrosos e diálogos que refletem o estilo literário característico das narrativas cristãs dos primeiros séculos. Por isso, os historiadores costumam distinguir aquilo que pertence ao núcleo mais antigo da tradição dos elementos desenvolvidos posteriormente. Existe, no entanto, um ponto sobre o qual diferentes relatos convergem. Filipe permaneceu anunciando sua fé até o fim da vida. A forma exata de sua execução continua sendo motivo de debate.
Alguns textos falam em crucificação. Outros mencionam que teria sido pendurado ou amarrado a uma cruz antes de morrer. Há também versões posteriores que combinam diferentes formas de suplício. As fontes não permitem determinar com segurança qual desses relatos se aproxima mais dos acontecimentos históricos, mas todas preservam a mesma memória essencial. Filipe morreu como testemunha da mensagem que havia anunciado durante décadas. Curiosamente, o interesse por Herápolis não permaneceu apenas nos textos antigos. Escavações arqueológicas realizadas na região identificaram uma antiga igreja construída em homenagem ao apóstolo. Nas proximidades, pesquisadores localizaram um complexo religioso que, durante séculos, foi venerado por peregrinos como local de sua memória. Essas descobertas não comprovam os detalhes das tradições sobre sua morte, mas demonstram que, muito cedo, os cristãos daquela região associavam Filipe à cidade de Herápolis. Isso ajuda a compreender porque seu nome permaneceu ligado àquele lugar durante quase 2000 anos. Talvez esse seja um dos aspectos mais interessantes da história de Filipe. Ele nunca ocupou o centro da narrativa dos evangelhos. Não pronunciou discursos diante de multidões como Pedro, nem realizou longas viagens registradas em detalhes como Paulo. Ainda assim, sua memória atravessou os séculos. O homem que um dia ouviu apenas 2 palavras, "Segue-me", terminou lembrado por comunidades inteiras que acreditavam ter recebido dele o anúncio do Evangelho. Sua trajetória parece conservar a mesma característica vista desde o primeiro capítulo desta história. Filipe nunca buscou ocupar o primeiro lugar. Seu papel sempre foi conduzir outras pessoas ao encontro de Cristo. Primeiro Natanael, depois os peregrinos gregos. Mais tarde, segundo a tradição, comunidades espalhadas pela Ásia Menor. Era uma missão silenciosa, mas profundamente duradoura. Enquanto isso, a história de Bartolomeu estava apenas começando. E, como veremos a seguir, ela nos levará por caminhos ainda mais incertos. Depois que aceitou o convite de Filipe para conhecer Jesus, Bartolomeu, identificado pela maior parte da tradição cristã com Natanael, permaneceu entre os 12 durante todo o ministério de Cristo. Os evangelhos o mencionam entre os apóstolos. O Evangelho de João o apresenta novamente entre os discípulos que encontraram Jesus às margens do mar da Galileia após a ressurreição. Depois disso, seu nome desaparece das Escrituras. É um silêncio ainda maior do que encontramos na história de André ou de Tomé. E justamente por isso, as tradições preservadas pelos primeiros cristãos assumem um papel importante para compreender como sua memória atravessou os séculos. Entre os escritores antigos, Eusébio de Cesareia preserva um relato curioso ao citar informações atribuídas a Panteno. Segundo essa tradição, Panteno teria viajado até regiões do Oriente e encontrado comunidades cristãs que afirmavam possuir uma cópia do Evangelho de Mateus escrita em hebraico, deixada ali por Bartolomeu. O relato não permite identificar com certeza o local mencionado. Alguns autores antigos falam em Índia, mas esse termo possuía um significado muito amplo na antiguidade. Dependendo do contexto, podia designar diferentes regiões situadas a leste do Império Romano. Por isso, historiadores evitam associar automaticamente essa referência ao território da atual Índia. Outras tradições situam a missão de Bartolomeu na Armênia, na Mesopotâmia, na Arábia e até em partes da ** Pérsia. Essas diferenças mostram que, ao longo dos séculos, diversas comunidades passaram a associar sua origem ao trabalho missionário do apóstolo. Não é possível afirmar qual dessas rotas corresponde exatamente à sua viagem, mas é interessante observar que quase todas apontam para regiões localizadas além dos limites tradicionais do mundo mediterrâneo.
Assim como aconteceu com Tomé, a memória de Bartolomeu tornou-se especialmente forte em comunidades cristãs do Oriente. Entre todas essas tradições, porém, uma destacou-se de maneira especial, a que liga Bartolomeu à Armênia. Segundo antigos relatos cristãos, foi naquela região que ele desenvolveu parte significativa de sua missão e encontrou o fim de sua vida. Essa tradição tornou-se tão influente que, ainda hoje, Bartolomeu é lembrado como um dos principais evangelizadores associados às origens do cristianismo armênio. Mais uma vez, porém, é importante distinguir cuidadosamente os diferentes tipos de fonte. A Bíblia não descreve essa viagem. Os primeiros escritores cristãos preservam apenas referências breves, e as narrativas mais detalhadas aparecem em tradições desenvolvidas posteriormente. Nosso objetivo não é transformar essas memórias em certezas históricas, mas compreender por que elas surgiram e como mudaram a identidade de comunidades inteiras. Talvez esse seja o aspecto mais fascinante da história de Bartolomeu. Quanto menos informações diretas sobreviveram sobre sua vida, mais valiosa tornou-se cada memória preservada pelas gerações seguintes. E seria justamente uma dessas tradições, ligada à Armênia, que daria origem a um dos relatos de martírio mais conhecidos da história cristã. As tradições mais conhecidas sobre os últimos anos de Bartolomeu concentram-se na Armênia. É ali que diferentes comunidades cristãs situam sua atividade missionária e seu martírio. Como acontece com vários outros apóstolos, porém, os relatos variam conforme o autor e a época em que foram escritos. Algumas tradições afirmam que Bartolomeu converteu membros da família real daquela região. Outras descrevem conflitos com sacerdotes ligados aos antigos cultos locais. Há ainda versões que apresentam detalhes diferentes sobre sua prisão e condenação. Entre todas essas narrativas, uma tornou-se especialmente conhecida: a tradição segundo a qual Bartolomeu teria sido esfolado vivo antes de sua execução. Essa imagem marcou profundamente a arte cristã medieval e renascentista. Durante séculos, pintores e escultores representaram o apóstolo segurando a própria pele como símbolo de seu martírio. Entretanto, é importante observar que esse detalhe aparece em tradições posteriores. Os relatos cristãos mais antigos são muito mais discretos. Como ocorre em diversos episódios desta série, os historiadores distinguem entre o núcleo mais antigo da tradição e os elementos desenvolvidos ao longo do tempo. Isso não diminui o valor histórico dessas narrativas. Pelo contrário, ajuda-nos a compreender como a memória dos apóstolos foi sendo preservada, reinterpretada e transmitida pelas comunidades cristãs ao longo dos séculos. Independentemente da forma exata de sua morte, praticamente todas as tradições concordam em um ponto: Bartolomeu permaneceu fiel à missão que acreditava ter recebido de Jesus. Ao olharmos para Filipe e Bartolomeu juntos, percebemos algo curioso. Nenhum dos dois ocupa o centro das narrativas dos evangelhos. Nenhum realiza longos discursos registrados nas Escrituras. Nenhum escreve cartas preservadas no Novo Testamento. E, ainda assim, ambos permaneceram vivos na memória da Igreja durante quase 2000 anos. Talvez isso aconteça porque a história nem sempre é construída apenas pelos personagens mais conhecidos. Às vezes, ela é transformada por homens e mulheres cujos nomes aparecem apenas algumas vezes nos registros antigos, mas cujas ações continuam produzindo efeitos muito tempo depois. Filipe é lembrado pelo convite simples que fez a um amigo: venha e veja. Bartolomeu é lembrado por ter aceitado esse convite. Os dois começaram sua caminhada juntos. Os dois desapareceram cedo das páginas do Novo Testamento. E os dois continuaram vivendo nas tradições preservadas por comunidades espalhadas muito além da Palestina. Talvez nunca consigamos reconstruir cada passo de suas jornadas,
As fontes simplesmente não permitem isso. Mas a ausência de respostas definitivas não torna essas histórias menos importantes. Pelo contrário, ela nos lembra que a história é feita tanto pelo que sobreviveu quanto pelo que se perdeu. Cada manuscrito preservado, cada carta antiga, cada tradição transmitida de geração em geração. Tudo isso compõe um mosaico através do qual tentamos compreender o passado. Ao encerrarmos este capítulo das Crônicas da Humanidade, deixamos para trás dois discípulos cuja maior contribuição talvez tenha sido justamente aquela que menos aparece nos textos: conduzir pessoas, abrir caminhos, preparar o terreno para que outros continuassem a missão.